Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 260 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 811, 812, 813, 814, 815, 816 e 817 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito do processo judiciário do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 811 da Consolidação das Leis do Trabalho que nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho entre as autoridades desta e os órgãos da Justiça Ordinária, o processo do conflito, formado de acordo com o inciso 1º do artigo 809, será remetido diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nos conflitos suscitados ante a Justiça do Trabalho, existentes entre as autoridades desta e os órgãos da Justiça Ordinária, o processo é formado de acordo com o que nos diz o artigo 809, inciso 1, da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós já estudamos nas nossas aulas pretéritas, será remetido diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal. O artigo 809, inciso 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, vamos recordar que nos anuncia que o juiz ou presidente mandará extrair dos autos as provas do conflito e, com a sua informação, remeterá o processo assim informado no mais breve prazo possível. Portanto, dentro dessa sistemática, o processo será encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir o conflito suscitado na Justiça do Trabalho entre as autoridades dessa e os órgãos da Justiça Ordinária. Nos informa o artigo 812 da Consolidação das Leis do Trabalho que a ordem processual dos conflitos de jurisdição entre as câmaras do Tribunal Superior do Trabalho será estabelecida no seu regimento interno. Portanto, quando houver conflito de jurisdição entre as turmas do Tribunal Superior do Trabalho, esse conflito obedecerá o que está estabelecido no regimento interno
daquele pretório superior trabalhista. Nos informa o artigo 813 da Consolidação das Leis do Trabalho que as audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis previamente fixados entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Portanto, as audiências nos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas. Todas as audiências, na regra geral, da Justiça do Trabalho serão públicas, excetuadas aquelas situações em que haja segredo de justiça vinculando o procedimento ao mesmo. Elas se realizarão na sede do juízo ou do tribunal. Então, elas serão realizadas na sede do juízo ou tribunal trabalhista em dias úteis previamente fixados. Portanto, não haverá audiência realizada em feriados e em dias considerados não úteis, como os domingos e os sábados. Portanto, haverá audiência na Justiça do Trabalho de segunda a sexta-feira, excetuados os casos de feriados que cairão durante a semana, ou mesmo daquelas situações em que, por imposição do Tribunal Regional do Trabalho, não haverá expediente nas varas do trabalho nos determinados dias, pela posição organizacional do Tribunal Regional do Trabalho. Elas serão realizadas no período entre 8 e 18 horas, podendo ser estendido esse período por causa da necessidade urgente na decisão dos processos encaminhados à pauta daquele determinado dia. Não poderão, entretanto, as audiências ultrapassarem a marca de 5 horas seguidas, devendo ser interrompidas no caso e transferidas para a pauta imediatamente posterior, se assim o determinar a urgência ou não da decisão do processo a que se refere. Continua a nos dizer o artigo 813 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que em casos especiais poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital fixado na sede do juízo ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Aqui cabe um parêntese que, com o advento do processo judiciário eletrônico do trabalho, essa regra do parágrafo 1º do artigo 813 consolidado não tem mais aplicação prática, porque nos casos especiais a audiência poderá ser realizada por via da internet e, portanto, não há mais a necessidade das mesmas serem realizadas na sede dos juízos ou tribunais, podendo ser totalmente realizada a audiência por via da internet. Sendo que essa situação, quando as audiências forem estabelecidas de modo presencial
e não puderem ser realizadas por algum problema na sede do tribunal ou do juízo trabalhista, ela poderá ser transferida para a maneira telemática, desde que essa situação ocorra, essa transferência, dentro das 24 horas anteriores ao prazo assinalado para tanto. Continua a nos dizer o artigo 813 da Consolidação das Leis do Trabalho que sempre que for necessário poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Portanto, sempre que houver necessidade, o juízo poderá convocar audiências extraordinárias fora das pautas normais, ou até mesmo com a presença de juízos auxiliares a tanto, observado o prazo para essa imposição em regime extraordinário de pauta, o prazo de 24 horas antes da data e da hora assinaladas previamente para aquele conclave. Portanto, havendo necessidade, poder-se-á criar pautas extraordinárias e nelas as audiências seriam realizadas, observada sempre o prazo de, no mínimo, 24 horas antes da realização da audiência em seu sistema normal e que poderá, portanto, haver a comunicação das partes para esse fim. Nos informa o artigo 814 da Consolidação das Leis do Trabalho que as audiências deverão estar presentes, comparecido com a necessária antecedência, os escrivães ou secretários. Então, os escrivães ou secretários de audiência deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência ao local de sua realização e, portanto, são figuras indispensáveis na promoção da audiência de instrução e julgamento previamente assinalada. Nos informa o artigo 815 da Consolidação das Leis do Trabalho que a hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que deveriam ou deverão comparecer. Aqui cabe novamente aquele alerta que temos feito durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, de que não existe mais a figura do juiz presidente, desde que foi extinta a representação paritária e as antigas juntas de conciliação e julgamento, havendo hoje só a figura do juiz togado, responsável pela administração dos processos pertinentes a cada vara do trabalho. Então, o juiz declarará aberta a audiência e o escrivão vai fazer o pregão das partes e testemunhas que deverão comparecer ao certame. Nos diz o artigo 815, seletista, dessa feita em seu parágrafo primeiro, que
se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Aqui cabe um parênteses bastante importante, que é a Lei 14.657, de 23 de agosto de 2023, modificou os parágrafos desse artigo 815 para fazer valer que, se até 30 minutos após a hora marcada a audiência injustificadamente não houver sido iniciada, as partes e os advogados poderão retirar-se, consignando seus nomes, devendo o ocorrido constar do livro de registro de audiências. Outro parênteses importante é que, com o processo eletrônico do trabalho, não existe mais o livro de registro de audiências, portanto, esta situação da retirada das partes e os seus advogados deverá constar da ata da audiência de instrução e julgamento, observando-se também que, se é até 30 minutos após a hora marcada a audiência não se realizar injustificadamente, portanto, havendo uma justificativa, não cabe impor-se os ditames impressos na Lei 14.657, de 23 de agosto de 2023, e não poderão, portanto, retirar-se as partes e os advogados, como ali está estabelecido na nova redação do parágrafo 2º do artigo 815 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sempre alertando para o fato que somente com relação à falta de justificativa para que, em até 30 minutos após a hora marcada, não se realizar a audiência, é que poderão as partes e os advogados retirar-se na forma da lei. Importante dizer o seguinte, que o mero atraso das audiências por força da pauta não é justificativa para essa retirada, porque entende-se que o atraso de pauta é justificativa suficiente para o atraso do início da audiência pré-assinalada para aquele determinado dia. Nos informa o parágrafo 3º do artigo 815 da Consolidação das Leis do Trabalho, que, na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, a audiência deverá ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima possível, vedada a aplicação de qualquer penalidade às partes. Então, na hipótese de não haver injustificadamente sido iniciada a audiência, o juiz deverá, na data mais próxima possível, remarcá-la sem aplicação de qualquer penalidade às partes que já não estarão mais presentes por força desse atraso. A Lei 14.657, de 23 de agosto de
2023, apresentou nova redação a esse parágrafo 3º, dizendo que, na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, a audiência deverá ser marcada pelo juiz para a data mais próxima possível, vedada a aplicação de qualquer penalidade às partes, portanto, manteve o mesmo texto já impresso na consolidação das leis do trabalho, lembrando sempre a vocês que não existe mais a figura do presidente, e sendo as varas do trabalho conduzidas por um juiz único e, portanto, não há mais juiz-presidente desde que foi retirada do universo jus-operário brasileiro a representação paritária em todos os níveis dentro da justiça especializada do trabalho. Nos informa o artigo 816 da Consolidação das Leis do Trabalho que o juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem. Portanto, o juiz, não mais o presidente, por força da inexistência de representação paritária mais na Justiça do Trabalho, manterá a ordem nas audiências e terá a capacidade de poder mandar retirar do recinto ou mesmo do ambiente telemático os assistentes que a perturbarem. Nos diz o artigo 817 da Consolidação das Leis do Trabalho que o registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Recordamos a vocês que não existe mais livro próprio para registro das audiências, tudo se realizando telematicamente após o advento do processo judiciário eletrônico do trabalho. Portanto, o artigo 817, em seu caput, já não tem mais aplicação no ambiente jus-operário brasileiro e deveria ter sido retirado em seu texto do corpus seletista pela reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, mas a dita reforma trabalhista deixou ainda uma vez mais, como em diversas outras situações que estamos vindo alertar durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, passar em naubes essa oportunidade, portanto, os textos como esse do artigo 817 continuam ainda incertos, esculpidos no corpus seletista de maneira extremamente deficiente e inapropriada. Continua a nos dizer o artigo 817 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões às pessoas que o requererem. Aqui também cabe a mesma situação que com o processo eletrônico do trabalho. Essas certidões são conseguidas através do próprio processo eletrônico e aquelas certidões de comparecimento normalmente são determinadas pelo juiz para que a secretaria promova a respectiva certidão e a entregue à pessoa que se interessar por elas. Antes, porém, de terminarmos a nossa aula de hoje,
que nós escolhemos os artigos aqui debatidos para a composição da mesma, gostaríamos de, uma vez mais, apregoar que há uma necessidade urgente de criação de um processo do trabalho e de um código do trabalho para que estas situações sejam alijadas do ambiente jusoperário brasileiro e se possa ter uma maior segurança no trato do processo judiciário eletrônico brasileiro e, portanto, serem dirimidas todas as questões que trazem uma insegurança jurídica acentuada aos operadores do direito e aos aplicadores do direito na condução dos seus interesses no processo judiciário eletrônico do trabalho. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 260 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês nos propiciarão a continuar íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.